Olá, Wesley, Marina. Ai, tá chacoalhando aqui. Tudo bem, Marina? Bom dia, gente. Como estão? Oi, Joé. Fisiogel. Patrícia. Tudo bem, gente? Bom dia. Que bom, Mari. Tali. Que bom, gente. Que bom ver vocês aqui. Kétila. É Kétila que fala? Dani. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Roqueline, Arielle, Gisele. Bom dia, gente. Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver como é que tá o áudio aqui. Deixa eu melhorar aqui. Então tá, Kétila. Dalmara, tudo bem, gente? Que bom, que bom. Fico bem feliz. Quero saber aí, vocês já voltaram a trabalhar, a atender presencialmente? Quem de vocês já tá atendendo presencialmente? Coloca uma mãozinha aí pra cima. Ou escreve eu. Quem já tá atendendo presencialmente? Tauana, ainda não? Não? Vocês são de São Paulo? Foi liberado hoje. Somente online. Como é que estão as aulas online, Roqueline? Desculpa. Oi, Pri. Giovanni. Que bom, querida. Rosane. Rio de Janeiro também, né? São Paulo, Rio, acho que tá. Fortaleza. Você é de João Pessoa, o Nordeste. Eu não sei como que tá o Nordeste. Oi, Marcelo, tudo bem? Só online também, Wesley. A situação aqui no Paraná, sabe? Aqui em Curitiba, propriamente dito, tá muito controlado. Tá muito controlado mesmo. Questão de hospitais, essas coisas. Tá com 30% de ocupação. Tá tudo muito controlado. Tá bem tranquilo mesmo. Começou após virar a chave com I3E. Maravilha! Maravilha! Ontem à noite eu fui fazer uma live de revisão. Ontem à noite eu fiz uma live de revisão da nossa maratona. Pra ver se alguém tinha perguntas, né? Pra esclarecer, pra gente não deixar nada de dúvida. E aí... A Michele de Guarulhos, foi muito engraçado, porque ela começou a falar na live, e eu, né, falando das coisas, dos benefícios, do método e tal, e ela começou a falar, porque ela tem estúdio de circuito, e ela é sozinha, ela atende sozinha lá, e no estúdio dela. E aí, ela começou a falar, eu falei, não, peraí, botei ela no meio da live, nossa, ela ficou coitada, depois que eu me toquei, nem perguntei, fui lá, coloquei ela no meio da live. E ela falou, né, era mais fácil para as pessoas que estavam ali ouvirem da boca dela, que é super possível. E ela falou que demorou 2 semanas. Ela faz 2 semanas que ela começou a colocar em prática e tá colocando em prática, já tá vendo resultado nos alunos, tá acontecendo uma transformação. E isso é sensacional. E hoje eu tô aqui para falar com vocês, tenho várias coisas para falar para vocês. Oi, Ju! Tenho várias coisas para falar para vocês. A primeira delas é que quinta-feira à noite eu vou fazer uma mega live, vou fazer uma live super legal. E que se a gente chegar a 100 pessoas nessa live da noite, das 9 da noite, na quinta-feira, eu vou deixar uma surpresa pra vocês, tá? Na sexta-feira eu vou fazer uma surpresa pra vocês, independente de qualquer coisa. Então, vamos chamar a galera aí pra
pra tá nessa live 9 da noite na quinta-feira. Roqueline, na verdade, sabe o que eu tenho mais ouvido das pessoas que têm começado a usar o método I3E? Que é um caminho sem volta. E como a Michelle falou ontem, ela não consegue, em 2 semanas, hein, gente? Ela falou que ela não consegue lembrar como que ela dava aula antes, entender como que ela dava aula antes, sem trabalhar dessa forma. Então, realmente é um divisor de águas, realmente faz toda a diferença. E eu tô aqui hoje, né, de manhã, pra convidar uma pessoa, tem uma pessoa que eu convidei a estar aqui comigo hoje e contar da experiência dela. E a experiência dela, na verdade, com o método I3E, não se limita ao método I3E, mas eu vou deixar que ela mesmo fale para vocês. Deixa eu ver, chamar ela aqui, vocês... Oi, Thaís! Oi, Oi, Ari! bom dia, tudo bom, Tudo bem, minha Carol? Bom querida? dia, pessoal, tudo bem e você? Seu áudio eu não tô ouvindo. Não? Peraí, Vamos ver. melhorou? Melhorou. Então tá. Pessoal, estão ouvindo bem? Oi, Aline, Patrícia. Bom dia, bom dia. E aí? Eu tô rindo aqui porque você tá do outro lado da rua, na verdade, né? A gente Pois é, mora na mesma cidade, eu moro do lado da Leve e você tá do outro lado da rua. Se eu olhar da que minha janela, legal. eu te vejo. Aí, você tá me vendo agora? Não porque eu tô olhando aqui, mas se eu olhar na janela, eu vejo. É Eu, mesmo? eu brinco que eu cuido mais da Leve do que vocês, porque toda hora que eu Ah, olho da isso minha é janela, eu vejo a ótimo. Leve. Isso é ótimo. Que às vezes eu tenho um sonho muito louco, eu vou ligar pra você. Vou Pode deixar. ver se tá tudo bem aí. Só olho ali e te viso. Minha querida, primeiro lugar, gratidão por você ter aceito esse Obrigada a convite. você pelo convite. E eu queria que você contasse primeiro, se apresentasse para o pessoal. Conte um pouquinho de você, quem que é você, teu nome, tua história. Então, meu nome é Arielle, eu sou formada em Educação Física. Logo que eu me formei em Educação Física, em 2008, primeiro que eu entrei na Educação Física sempre dizendo para mim mesma que com musculação e escola eu não ia trabalhar. Eu trabalharia com qualquer coisa, menos com isso, porque não era meu perfil e eu não gostava do ambiente. E aí eu acabei me formando, trabalhando, fazendo estágio de musculação. E dentro do estúdio, dentro da academia que eu trabalhava, tinha um estúdio de Pilates. E eu olhava o estúdio e falava, será que eu invisto no Pilates? Será que eu invisto? E aí eu fui naquela de que a gente acha que as coisas são caras. E depois que a gente faz o investimento, você olha e vê que foi muito barato. Então, em 2008, quando eu conheci o Pilates, eu fiquei na dúvida, eu invisto no Pilates ou invisto em outra coisa? E na época eu escolhi fazer um curso de comissária de voo. Eu É não quis... mesmo? eu fiz a formação... Era o mesmo valor, os 2 cursos. E aí eu falei, não vou trabalhar com Pilates, eu vou investir na aviação. Que não tinha, nunca na minha vida eu tinha pensado em trabalhar com aviação e fui nisso. E aí eu comecei a trabalhar, fazer o curso de formação de aviação e continuei trabalhando nessa academia. E em um dado momento, uns 3 meses depois, o pessoal da academia do estúdio entrou em contato comigo, porque o professor que estava trabalhando com eles era um estagiário que estava ficando sozinho no lugar, no estúdio, e não podia trabalhar sozinho. Não pode, né? Estagiário não pode atuar sozinho. E eles me convidaram para trabalhar com ele, para supervisionar ele, porque eu era formada. E eu falei, tudo bem. E eu sentava lá, eu levava o meu material do curso de aviação, ficava estudando aviação e nem olhava para o estúdio. Eu só Não estava de acredito. corpo presente ali dentro. E aí, quando... Isso foi em abril. Em julho, o professor que eu acompanhava teve que fazer uma cirurgia do joelho e sair do estúdio. E aí ele me ligou e falou, Ari, você vai assumir as minhas turmas, porque alguém tem que dar as minhas aulas. E eu não vivenciava o Pilates. Eu estava ali dentro, mas a minha cabeça estava em outro lugar. E eu caí de paraquedas, assim, dentro do estúdio. Tá dando eco para vocês? Porque para mim tá Não. dando um pouco de eco. Não? Então tá. E aí eu
falei, meu Deus, vou ter que dar aula de Pilates. Os alunos olhavam para mim e falavam, nossa, parece que te jogaram aqui de cabeça e você caiu. Então eu comecei a dar aula de Pilates sem ter formação em Pilates. Ele me explicava como que eu ia usar os equipamentos, qual exercício que eu ia executar, e eu ia lá e aplicava. Simplesmente aplicava. E eu fui levando assim por um bom tempo. E um belo dia o dono do estúdio olhou para mim e falou assim, ó, amanhã eu marquei uma aula experimental para você, você vai começar a pegar as suas turmas. E eu comecei no Pilates assim. E eu fui levando assim, sinceramente, por uns 5 anos. Caramba! 5 anos de Pilates depois, eu fiz o meu primeiro curso de Pilates, para minha primeira formação. Quando eu fiz a minha primeira formação, eu sempre brinco que eu tentei fugir do Pilates, mas o Pilates me escolheu. Que era para ser o Pilates. Não tinha como não ser. E hoje eu não me vejo trabalhando com outra coisa. Não combina comigo, assim. E quando eu fiz a minha primeira formação em Pilates, a pessoa que me deu a formação, ela já falou para mim, cara, mas você tem 5 anos de experiência de estúdio dentro da sala. Eu sempre trabalhei com 4 alunos por horário, no circuito com 4 alunos por horário, desde o começo. E eu quero que você venha dar curso comigo. Porque as pessoas terminam o curso, querem dar curso, mas não têm experiência prática, não têm a vivência da sala. Então, 1 mês, 2 meses depois que eu fiz a minha formação, eu comecei a acompanhar ela nos cursos. E essa formação foi a primeira virada de chave que eu comecei a olhar e falar, nossa, eu não trabalhava Pilates. O Pilates é muito mais do que eu fazia. Eu tive um treinamento. Você tinha um conhecimento da musculação, do movimento. Exatamente. Eu tinha um conhecimento da educação física. Que a gente sabe que acontece muito aqui em volta dos nossos estúdios também. E aí, quando eu comecei a fazer essa formação, que eu fiz essa formação, que eu conheci essa pessoa, ela começou a me questionar. Nossa, mas você tem tanta experiência, você tem, né? Você domina a sala com tanta tranquilidade, por que você ainda não abriu o teu estúdio? E eu tinha aquela crença na minha cabeça de eu não tenho condições para isso, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho dinheiro para isso. E ela falou assim para mim, já que você acha que você não tem dinheiro para isso, comece a estruturar o que não precisa de dinheiro. E aí eu comecei a estruturar contrato com os alunos, fazer os combinados, a parte administrativa. Então eu comecei o meu estúdio trabalhando em outro local, comecei a minha empresa trabalhando para outra empresa, né? Estruturando isso. E assim foi mais uns 3 anos. Uns 2 anos eu ainda fui assim. E aí eu comecei... Caramba, para tudo. Gente, olha que dica legal que ela tá dando, hein? Porque eu digo que a pessoa, quando ela resolve abrir o estúdio, ela assume uma outra profissão que é de empresário. E é uma profissão, você tem trabalho a fazer, você tem tarefas a cumprir. Uhum. Então, o que acaba dando muito errado para estúdio de Pilates, as pessoas, né? O que acontece? A pessoa tem uma formação em educação física ou fisioterapia, resolve abrir um negócio e o corpo, a mente não entende que ela está assumindo uma segunda profissão e que ela vai ter que trabalhar com as 2 frentes. Então, acaba não dando conta do recado, começa a se frustrar, a vibe começa a ser uma coisa de que, não era isso que eu imaginava, porque as coisas, o trabalho e o papel de empresária vai te cobrar, vai te exigir. E aí a pessoa começa a se frustrar e diz que o Pilates não era para ela. E não tem nada a ver. Não é o Pilates. Né? Uma preparação ou uma atuação como empresária. Então tem uma confusão dos papéis. Então, nossa, que dica legal para quem está sozinha. Eu acredito que, na verdade, a gente pensa na questão empresário, claro, a gente que hoje tem uma empresa, você sabe o que é ter uma empresa. Mas, né, tudo que passa por trás disso. Mas o profissional autônomo é a sua própria empresa. Sim, total. Então, eu acho que a partir do momento que a gente se forma profissional de educação física, fisioterapeuta, você é pessoa física e você é pessoa jurídica. Total, por mais que você não tenha isso no papel. Total.
Daí eu já deixo a primeira dica, que não foi o primeiro curso que eu fiz, mas é uma dica muito legal, que eu fiz já com o meu estúdio com 1 ano e meio de funcionamento, que foi o curso de gestão com o Thiago. Ah, o curso de gestão do Thiago é É transformador. sensacional, foi sensacional. Ali eu Ele me é dei muito... conta do tamanho, do quanto eu era uma equipe super sobrecarregada. Porque eu Ele fazia é... algumas coisas no fluxo, assim, eu ia. Aham. Só que eu não tinha consciência de que eu tinha todas aquelas funções. Não, ele E realmente, o curso dele ele é um excelente gestor, ele tem muito know-how para isso, o curso dele realmente é muito bom. foi muito legal mesmo. E aí eu, então, no final de 2017, veja, eu comecei no Pilates em 2009. Aí, Nossa! 2016, 2017, eu já conduzia essa relação com os meus alunos como uma empresa. Eu tinha combinados com eles, era diferente do padrão do estúdio. O estúdio que eu trabalhava funcionava de uma forma, eu sublocava a sala deles, então eu entendia que a minha empresa podia funcionar dentro da sala deles do meu jeito. E isso acabou gerando conflitos entre eu e os donos do estúdio. Porque eles não Natural. abraçaram a ideia de fazer, né? Trazer para eles. E esse conflito fez aí foi a minha primeira motivação para no final de 2016 eu comprar meus equipamentos. Foi teu Eu comprei salto de meus fé. Foi, só que assim, eu comprei meus equipamentos no final de 2016 e deixei eles guardados por 1 ano. Meu Eu Deus, não tô fiquei acreditando nisso! Nossa, não tem nada a ver com a Arielle que eu conheço! é, por isso que abrir o meu estúdio foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque daí eu virei eu. Eu encontrei a minha essência. Porque quando eu comprei meus equipamentos e fiquei com os equipamentos guardados e continuei trabalhando, tendo os conflitos com o local que eu trabalhava, eu comecei a me desmotivar do Pilates. Caramba! Até foi Porque nesse você é período muito que eu correta. conheci. Porque eu não consigo imaginar você com toda essa cautela, assim, porque você manda ver, né? Então, mas eu mando ver, só que eu preciso sentir segurança naquilo que eu estou fazendo. Eu respeito muito o meu tempo. As coisas na minha vida acontecem no meu tempo. As pessoas podem olhar e falar, vai que dá. Se eu não sentir que dá, eu dou mais uma segurada. Por mais que É. esteja tudo estruturado. Foi assim que hoje eu me solto um pouco mais do que naquela época. Mas eu respeito muito o meu tempo. E foi nessa época que eu conheci a Isabela, a Cobas. Porque eu Ah, comecei. Eu fiz umas sessões com ela, eu fiz várias sessões com ela, porque perder a satisfação no que eu fazia com o Pilates começou a me deprimir. Eu não tinha vontade de trabalhar, eu pensava em dar a aula e falava, eu não Isa, quero dar aula. gente, a Isa é a psicóloga que fez a live da psicologia positiva. Ela é sensacional também. A equipe das lives da semana passada, eu maratonei a maratona no domingo, não conseguia nem dormir. Falei, meu Deus do céu. Foi sensacional a maratona. Foi demais, né? Foi muito legal. E aí, no final de 2017, com os meus equipamentos guardados, eu tive uma reunião com o pessoal do estúdio que eu trabalhava. E o dono do estúdio olhou para mim e falou assim, eu tenho a sensação de que você só está... Porque ele queria que eu compartilhasse mais informação dos meus alunos. E eu entendia que os alunos eram meus, porque eu que fazia tudo. Eu que fazia o contato, eu que fazia tudo. E aí ele olhou para mim e falou assim, você acha que você vai dar conta de ter um estúdio sozinha? Você sabe o que é ter uma empresa? E aquilo ali foi o vai. Então, em 1 mês, tanto que isso aconteceu dia 10 de novembro. Eu lembro até hoje, eu lembro as datas. Foi no dia 10 de novembro. No dia 15 de janeiro, meu estúdio estava funcionando. Tipo, ele me falar isso foi o que eu precisava para... Porque dali então eu não conseguia mais me ver fazendo nada em benefício da empresa daquela pessoa. Porque eu tinha a minha empresa dentro da empresa dele, mas aquilo refletia para a empresa dele. Porque se o aluno chegava e eu não podia atender ele naquele horário, porque a minha agenda era cheia. O que eu tinha de vaga disponível era lotado. Eu encaminhava para os outros professores, então eu movimentava a empresa toda. E quando eu vi ele me falando aquilo, eu falei, olha, se eu vou dar conta, eu não sei. Mas que agora
Agora me empolguei. Agora eu vou. Agora eu vou. Então, esse sangue nos olhos que você fala, é muito isso. Me desafia, eu posso bater aquele frio na barriga, mas eu vou. Eu vou. Legal. É isso. Então, isso é uma dica que eu acho bem legal também, que uma vez um amigo me disse a seguinte frase, depois eu vou publicar ela aqui no meu perfil, que cabe muito para o momento que a gente está vivendo. Assim. Super-heróis também sentem medo, mas o enfrentam e se arriscam. O que os torna diferentes e admiráveis é a coragem, porque coragem é para poucos. Então, seja o seu próprio herói. Então, Legal. independente do momento que você está vivendo, seja seu próprio herói. Todo mundo tem medo. Só que se você não arriscar o medo, você não sabe o que tem depois. Você não, você paralisa. O medo paralisa. O medo. E vencer o medo de. O Ed me falou isso uma vez, há muito tempo atrás. Quando você começa a deixar de fazer as coisas por medo, é quando você começa a morrer. Uhum. E era essa sensação que eu tinha. Por isso que a sensação que eu tenho depois que eu abri o meu estúdio é que eu comecei a viver. Porque eu venci o medo. Então eu abri o meu estúdio já com uma agenda, porque eu trabalhava aqui na região já, né? Eu já trabalhava perto da onde eu abri meu estúdio. E os meus alunos me acompanharam. Então eu comecei e ali fui. Aí com 6 meses do estúdio, 7 meses de estúdio, eu comecei a olhar e falar, pera, mas eu continuo reproduzindo o que eu fazia no outro estúdio. E eu não sou mais aquela pessoa. Boa, Bru. É mesmo, e daí? E aí eu falei, não, agora é hora de eu começar a fazer cursos. Eu acho que foi bem na época que teve... Vocês fizeram alguma ação, assim, de final de semana para algum... Eu acho que foi quando teve o deslizamento de terra em Brumadinho. Acho que foi. Acho que foi bem nesse... Foi que a gente fez para arrecadar. Daí eu fiz workshop de pré-pilates com você. E no workshop deve você perguntar, por que vocês vieram? E eu falei que eu abri o meu estúdio e eu sentia que eu tinha que oferecer mais qualidade. Eu sentia essa necessidade, eu olhava e falava, o Pilates é mais do que eu ofereço. Falta chegar nesse mais. E aí eu sentia, tinha muito na minha cabeça assim, eu quero buscar a essência do Pilates, porque o Pilates significa muito mais do que reproduzir movimentos de outras áreas nos equipamentos. Tem um significado muito maior. E aí eu fiz o workshop com você e quando eu falei para você que eu estava buscando qualidade, aumentar a qualidade do Pilates no mercado, foi que aí você falou da formação e eu já fui fazer a formação com você. Então, a sua formação foi a segunda que eu fiz, mas foi a maior que eu fiz, né? E aí foi juntando. Foi uma sequência de coisas, porque bem no período da formação você foi para o Canadá. Na volta, quando você voltou do Canadá, teve o EPP em Floripa. E eu fui pro EPP. O EPP, sim, foi a minha virada de chave. Então, assim, o que muita gente está tendo com você agora, com a formação, com o I3Z, eu tive a oportunidade de sentir lá atrás. Então, eu até comentei com os meus alunos essa semana que eu sinto que a vida foi muito, muito boa comigo. Assim, eu tive um preparo maior para esse momento de agora. Olha só que legal, então, hein? Eu estou me preparando, sem saber, estou sendo preparada para esse momento de agora desde o EPP. Então, no EPP, assim, foi a minha primeira experiência de viajar sozinha para curso, foi tudo novidade para mim. Foi uma mudança para mim pessoal e profissional. Acrescentou muito. E isso que você falou de viajar sozinha para fazer um curso, realmente transforma a gente, né? É muito diferente. Realmente transforma, porque vai pro lado pessoal mesmo. Vai. Eu senti muito isso também. Que legal. Aí a abertura do EPP foi com a Cássia Frade. A Cássia não tem nem o que falar. Já, né? Só de falar da Cássia, você já sente, o coração já vibra, né? A Cássia é sensacional. E quando ela começou a falar sobre a fáscia na abertura, eu já comecei a olhar e falei, gente, é isso. E aí, não, foi sensacional. Eu olhei, e daí, assim, para mim, ter a oportunidade de conhecer a Cássia e o Davi Ortega foi uma transformação sensacional ali.
Eu lembro que eu conversei, a gente fez aquele jantar, né, de confraternização. Eu tive a oportunidade de conversar com os dois. E os dois falaram para mim, ó, a tua base já tá fixa, você já construiu, só falta você erguer tuas paredes aí. Não tem como você olhar o corpo, você olhar uma pessoa de outro ângulo. E aí eu fui só dando continuidade. Aí eu fiz o curso, a formação da Cássia, tudo aqui na Leve. Todos os meus cursos, desde que eu abri meu estúdio, foram todos na Leve. Fiz a formação com a Cássia e fiz o curso do Ortega. E o do Thiago. Então, assim, eu posso confirmar que essa formação em 3D, ela é o resultado de muito estudo e de um processo. Foram várias coisas que foram somando, assim. Eu fui somando as coisas aos poucos, fazendo esses cursos, mas quando eu entrei e fiz a formação, porque eu participei da turma anterior, comprem, que vale muito a pena. Eu participei dessa primeira turma desse ano, que eu comprei ela no comecinho da paralisação, né? 2 meses atrás. Da pandemia, foi. Muita coisa eu olhava e falava, opa, isso eu já ouvi, realmente, isso aqui eu já aplico. Mas muita coisa eu olhei e falei, cara, isso aqui eu sabia, já ouvi ela falar, já ouvi o Thiago falar, mas eu ainda não tinha aplicado isso. Então, para mim... Talvez não entendesse a ciência por trás, né? Da onde não vinha, era nenhum... Sabe que não era muito. Para mim, acho que o que pesava mesmo era a organização da minha equipe. Ah, entendi. Porque felizmente, eu tenho uma agenda movimentada no meu dia a dia, no presencial. Então, eu passo o dia inteiro no estúdio e você, às vezes, alguma coisa vai deixando... Você vai deixando para depois, vai deixando para depois. Sim. E essa paralisação, esse momento de distanciamento que a gente está vivendo, ele serviu para eu organizar o que eu tinha deixado para depois. Perfeito. Então, ele fluiu muito bem. Eu já tinha esse planejamento, eu já tinha no papel ali, ó. A partir de tal data eu vou mudar o meu padrão. Porque eu trabalho em circuito, sempre fluiu muito bem o circuito. Só que... Você aplica 3D no circuito? Então, no presencial eu não estava aplicando necessariamente ainda o I3E. Muita coisa eu aplicava. Hoje eu vejo e falava, pô, eu já aplicava isso. Mas eu não reconheci, não identificava como sendo o I3E. Mas eu vejo que eu sempre... Quando eu comecei a fazer o curso, com você, eu tinha aquela resistência de, não tem necessidade do grupo. O circuito vai super bem. Só que depois que você começa a aplicar vários pontos do I3E, você vê que no circuito é aplicável. Mas, principalmente quando você é equipe, o I3E ele facilita, o grupo facilita o teu comando. Claro, é possível, é o que eu vou fazer agora. Eu continuo com o meu estúdio em padrão de circuito. O meu desafio agora para o retorno é aplicar o I3E dentro do circuito. Porque é uma experiência que eu não tive ainda. Eu estou aplicando no online. Então, eu comecei a mudança. Nas 2 primeiras semanas, a gente parou, eu fechei o estúdio 18 de março. Nas 2 primeiras semanas, eu falei, isso aí daqui a pouco a gente volta. E aí, o primeiro desafio que eu tive foi gravar os vídeos. E eu, assim, eu realmente sou uma pessoa que... Se for para oferecer algo para o próximo, eu vou dar o máximo de qualidade. Então, eu acabo me cobrando muito na qualidade do que eu ofereço. Daí eu fui aprender a filmar, editar, a produzir e acabei criando daí a minha página no YouTube lá, que eu chamei de Inspirarte em Casa, que é o nome do meu estúdio, né? Inspirarte Pilates. E aí eu comecei a mandar vídeos para os meus alunos. 2 aulas por semana, eu gravava e sempre usando com eles os comandos que eu já usava em aula. Porque muitos comandos... eu já usava. E eu comecei a ver que eles não estavam fazendo. Que a gente acompanha as visualizações. Então, tipo, o primeiro vídeo teve 200 visualizações. O 5º vídeo teve 20. Falei, opa, isso não está funcionando. E eu tinha a resistência do online. Que é bem o que eu vejo você falando. As pessoas falam, meus alunos não querem. Eu não queria o online. Olha aí, hein, gente? E a partir do momento que você... Por isso que nas lives, na maratona, foi muito falado isso, né? Cuidar de você antes de cuidar do outro. Então, assim, não existe certo e errado. E é muito o que a gente tem falado, sentir. Como você se sente em relação àquilo.
Se você se sente confortável em fazer, se arrisca e vai. Certeza. Se Com você certeza. demonstrar confiança no que você está fazendo, sem tranquilidade, as pessoas que estão com você, elas confiam em você. Certamente. Então eu vejo, foi muito isso, assim. E aí, quando no pós-Páscoa ali, eu olhei, comecei a colocar no papel tudo e falei, tá, beleza, até agora eu deixei minha empresa aqui essas 2 semanas no piloto automático, só que se eu não reassumir o controle, o barco vai afundar. E barco meu não afunda, então vamos resolver isso daí. E aí eu entrei em contato com os alunos e falei, ó, a partir de tal dia estou fazendo aula online, vai funcionar assim, assim, assim. E todo mundo, e o meu estúdio está funcionando, tipo, 60% do meu estúdio está ativo no online. Sensacional, maravilha. E aí foi outra virada, porque aí sim eu comecei a ver que o que faltava mesmo eu ajustar na minha aula era o padrão de aula. E você ter um padrão facilita o online. O online flui muito melhor quando você tem um padrão. O aluno sabe quando como vai, ele se sente mais confortável. Porque eu sinto essa diferença, assim. Os alunos, inicialmente, quando ele sai da casa dele e vai para o nosso estúdio, aquele ambiente, ele sente confiança, ele se sente confortável para se movimentar naquele ambiente. Sim. Então, no início, quando você começa online, ele fica naquela dúvida também. Nossa, será que eu vou me sentir tão bem dentro da minha casa fazendo isso, como eu me sentia lá? Mas aí você vê que é o comando que você executa que dá essa sensação, não é necessariamente a presença. Porque a presença, ela existe, ela só não é física, mas você está presente ali com ele. Então, essa presença de fazer o online dá uma diferença muito grande. E eu tive uma surpresa muito grande, foi assim, meio chocante para mim, porque eu vi o quanto, acho que eu mesma limitava meus alunos. Então, hoje até apareceu... Olha só, gente, quanta Hoje apareceu para mim uma lembrança no Facebook, eu até ri a hora que eu vi, que eu falei, nossa, hoje casa muito bem com isso. Que era a seguinte frase, eu cheguei uma noite do estúdio, dei aula e postei no meu Facebook super feliz que o aluno tinha falado a seguinte frase para mim. Sua aula hoje está me lembrando das torturas da época da ditadura. E eu ainda escrevi, aqui é Pilates com uma faquinha e uma caveira, achando aquilo sensacional. Porque era o que eu vendia. Até derrubei o negócio aqui. E daí hoje, a hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, se o aluno fala um negócio desse pra mim hoje, eu entro em pânico. Eu falo, meu Deus, volta. Olha o que você tá fazendo, porque o negócio não tá legal. Então, e esse aluno, é um aluno, isso foi há 5 anos, ele é meu aluno até hoje. E é um dos alunos que eu olhei e falei, ele não vai querer fazer online. Ele não vai fluir no online. E é um dos alunos que mais flui no online. Os resultados nele no online, eu sinto tipo eu sinto ele mais solto no online do que no presencial. Olha só! Então o online ele está sendo uma possibilidade também de eu reavaliar o meu trabalho, o que eu construí até agora. E aperfeiçoar, né? Exatamente. Porque se você agora é só ligada, se você tem essa sensibilidade e essa dedicação, essa vontade e essa humildade, né? De você pegar e falar, não, eu posso melhorar aqui, eu posso fazer... Isso para mim é um grande sinal de humildade, de que sempre tem, né, o que melhorar. E, nossa, você voa muito mais rápido, você consegue as coisas com... Esse aluno é meu aluno há 7 anos. E quando eu comecei a fazer a formação... E principalmente depois da Cássia. O segundo módulo da Cássia, você é outra pessoa. A sensação que eu tive no curso, no segundo módulo da Cássia, foi que, como ela disse até na live dela, né, não é um curso que você sai aplicando. Não. Eu me vejo aplicando hoje, no online, 1 ano depois da formação. Mas algumas coisas que foi, eu acho que o que eu senti de mais diferença em mim foi automático, que foi a questão da contração. Porque a gente trabalha hoje em dia muita soltura, relaxamento, liberar. Quando ela deu esses estímulos em aula, então o curso foi de sexta a domingo,
No domingo, sério, eu me sentia uma pluma. Eu tinha a sensação que o meu peito estava lá na rua, no outro lado da rua, e eu estava, tipo, muito aberta. E quando eu fui contar para os meus alunos, demonstrar no corpo qual é a diferença visual de um corpo contraído e de um corpo relaxado, até hoje, se eu tento demonstrar isso, a sensação que eu tenho é que eu estou dentro de uma armadura quando eu contraio. Eu sinto o meu coração apertar. Me dá uma angústia. É um negócio horroroso. E aí eu via que eu passava isso para os alunos. Então eu acho que depois das formações que eu comando, fiz... né, do instrutor. Tirando de que assim, aperta, né? teve períodos do meu estúdio que eu cheguei a dar 11 aulas por dia. Você chega na última aula, parece que você foi atropelado. Porque tudo que você está dando de comando, o teu corpo está reagindo. Total. Hoje eu chego na última aula com a mesma sensação da primeira, com a mesma leveza da primeira. Então, a primeira mudança que eu apliquei foi a questão do não contrair, do relaxar. Relaxa, solta. E os meus alunos sentiram uma diferença monstruosa já de início, assim. Aí a segunda mudança que eu fiz, então assim, às vezes a gente acha que a gente tem que mudar tudo de uma vez. E aí quando você quer mudar tudo, porque que nem agora, esse último mês, o pessoal está recebendo uma enxurrada de informações novas para eles. Então quando você quer mudar tudo de uma vez, às vezes você não consegue dar constância, você não consegue manter aquilo. Faz uma mudança, depois você vai colocando a outra e vai. Então eu comecei com o relaxamento, relaxar. Depois eu apliquei o pré-pilates. O pré-pilates, eu uso a camomila no início das aulas também, aderi à ideia da camomila. E quando eu comecei o relaxar e o pré-pilates no início da aula, os meus alunos, os alunos de tempo, olharam para mim. Um dia eu resolvi fazer um teste e não fazer esse início. E os alunos falaram para mim, não dá mais para fazer a aula sem esse começo. Não é a mesma coisa. A aula fica muito mais pesada, é muito mais difícil. Olha então, só, gente. Todas as minhas aulas começam assim. Esse foi o primeiro padrão que eu coloquei na minha aula, o início. E agora, Maravilha. Nesse período de online, eu estruturei o meio e o fim da aula. Então, tem toda uma sequência. E eu aproveitei o início do online para falar isso para os meus alunos. Eu já vinha falando para eles que eu estava estudando, eles acompanhavam, eu fazendo os cursos, e que eu estava organizando um novo padrão, que melhorias iam acontecer. E aí quando eu falei, o online começa tal dia, eu comecei todas as aulas falando para eles. E realmente coincidiu, ou não é coincidência, né? Que na semana que eu tinha determinado que eu começaria a mudança no presencial, foi a semana que eu comecei a trabalhar o online. E aí eu falei para eles, então a mudança de padrão que eu queria fazer com vocês no presencial, ela vai começar agora no online. E foi isso que eu fiz. Então esse padrão que é o que eu vou manter na minha... Hoje eu não me vejo trabalhando de outra forma. E a evolução faz o quê? Eu comecei com eles dia 15 de abril, um mês. Faz um mês que eles estão fazendo. A diferença deles na aula da primeira semana para hoje no online é gritante. Talvez eu tenha tido mais evolução com... Você percebeu o movimento melhor. Você está usando o padrão de construção de aulas do I3E? Tô. Que é ele está usando. De desenvolvimento motor. Realmente, e para instrutor é muito mais fácil de dar aula, né? Nossa, muito mais. Sabe o que eu percebo, Ari? Que quando a gente cria tem a consciência desse padrão da construção da aula, consegue trabalhar, no caso do presencial, né? Uma temática de aula, mas aqui no online não tem essa necessidade. Mas a partir do momento em que a nossa cabeça entende aquele padrão de construção de aula, sobra tanto tempo para a empresária. Sim. Sobra tanto tempo para você fazer as outras coisas, porque o negócio, construir uma aula fica muito fácil. Para qualquer pessoa, para qualquer tipo de perfil, para qualquer... Se tem patologia, se não tem. É de tão fácil que fica, né? E é engraçado que eu dou uns comandos, às vezes, assim, a gente padroniza o comando. E aí, quando eu dou um comando, eu vejo que aquele corpo não responde, eu falo, nossa, mas esse aluno é meu aluno há tanto tempo. Daí eu falo, gente, era o que eu passava para ele antes. Eu não ensinei isso para ele antes. Então, agora eu tenho que dar um tempo, permitir. Eu tenho muito conversado, porque
tem coisas que você tem que explicar para ela acontecer, né? Então, hoje até eu conversei com as minhas alunas do horário, eu parei um pouquinho a aula e falei, porque a gente tem aquela questão do controle, né? Eu ouço você falando, eu já quero sair fazendo. E eu falei para elas, respira, e enquanto eu falo, visualiza o que vai acontecer. Deixa o teu cérebro responder. A hora que você for fazer, vai ser muito mais suave. E é uma transformação que às vezes a pessoa ela não tem consciência, mas ela vai levar para o dia a dia dela. Ela vai mudar aquilo na vida dela. Por isso que o nosso trabalho é uma responsabilidade muito grande. Então eu também tenho tido a responsabilidade a preocupação, né, de cuidar com o que eu vou passar para os meus alunos nesse período do online. Porque uma das coisas que mais me assustou no início do online, quando todo mundo começou a virar online, foi o nível, a intensidade, o grau de exercício que as pessoas passavam. Será que a pessoa tinha condições de fazer aquilo com você no presencial? Agora você vai expor ela no online? E o risco daquela pessoa se machucar? Entendi. E o risco daquela pessoa olhar e falar, opa, mas não consigo fazer, vou desistir. Então, é muito a questão, assim, é um aplicativo baixado, né? Eu comentei isso com as alunas hoje também. Às vezes, quando eu falo, lá no Leg Circle, faz um círculo com o seu quadril. A pessoa quer fazer um círculo monstruoso. Se ela começar do pequenininho, o círculo vai ser perfeito. É muito mais fácil. E aí depois vai facilitar e ela vai chegar no grande e falar, nossa, agora eu consigo fazer com a mesma facilidade do pequeno. Eu tenho uma aluna que ela tá até aqui na live assistindo a gente. Ela falou, acabou de comentar, a Kika. Ela falou para mim em relação ao 100. Porque o 100 é um exercício que eu confesso que eu levei muitos anos para passar para os meus alunos. É mesmo? Não passava. Eu comecei a passar para eles esse ano. E eu estou construindo o 100. Então, eu vou fazendo, a cada semanas eu coloco um desafio diferente. E ela falou para mim, no começo eu não conseguia nem respirar os 100 bombeamentos. Agora é super tranquilo, você chega no 100 e eu falo, nossa, já acabou? Você vê que legal? É muito legal essa transformação. Eu falo sobre transformar, sobre a responsabilidade. Então, você percebeu que a comunicação, Ari, foi uma chave, assim? Foi algo... Foi. Com certeza. Você pensava que a comunicação era tão importante? Na verdade... Alguma vez passado pela tua cabeça? Não. Eu não olhava, eu achava que era na técnica. Eu tinha que estudar mais a técnica. Assim, que dor que você tinha quando você começou a perceber que precisava alterar alguma outra coisa? Eu acho que eu acho que eu valorizei mesmo 100% a comunicação agora no online. E aí quando eu assisti, eu já tinha ouvido algumas coisas, mas é aquela coisa, você ouve, mas você deixa ela de lado. Você deixa como uma carta na manga, mas você não valoriza aquela carta. E daí, em alguns momentos, quando começou o online, quando eu fiz a formação do I3E completa agora, eu olhei e falei, cara, mas tinha muita coisa que eu já tinha essa carta. E eu não valorizava ela. E agora que eu dei valor para a comunicação, para tudo, eu comecei a cuidar. Inclusive, eu comecei a perceber em questão de comunicação não verbal, né? A postura que eu estava dando aula. Porque eu trabalhei a minha vida inteira, a gente trabalha dentro do estúdio se movimentando e se deslocando e tal. E a gente também acabou ficando, hoje eu dou aula dentro do meu quarto. Eu tive que estruturar o espaço para o meu corpo se sentir confortável. Tinha dias que eu sentia falta dessa troca de energia física entre os meus alunos. E aquilo ia me desgastando. Daí eu comecei a perceber, é o jeito que eu tô sentando. Eu tenho que... Olha só. Eu tive que ir mudando em mim também. Porque às vezes eu não conseguia, por exemplo, liberar um comando positivo, porque a postura que eu estava sentada dando aula não estava me favorecendo. Aquilo não era natural para mim. Então, acho que uma dica legal para esse momento de online é você estruturar, organizar. Pode ser um negócio pequeno. Eu estou dentro do meu quarto.
uma cadeira que você se sinta confortável, uma posição que você fique olhando para o celular. Eu tinha deixado meu celular muito baixo, eu ficava em flexão de tronco, assim, eu estava Nossa, tensionando o tempo inteiro. Foram ajustes que eu tinha. E aí maravilha! eu comecei a perceber que o meu corpo tinha necessidade de se movimentar, não demonstrar exercício, porque eu sempre falo, eu vejo meus alunos dando aquela olhadinha pro celular, eu falo, nem perca tempo. Nem Pode precisa. fechar o olho e fazer aula de olho fechado, porque eu não estou demonstrando nada. Mas, às vezes, eu me vejo fazendo exercício junto. Principalmente o pelvic clock, porque daí você fica muito tempo sentado. Toda vez que eu passo o Aham, pelvic clock na aula, eu faço junto. já E aí faz um. eu tava usando uma cadeira comum aqui e eu me dei conta que eu precisava estruturar melhor quando eu vi que a perna da cadeira estava amolecendo de ficar fazendo exercício junto com Ah, ela. meu Deus, olha só, gente. Então, um espaço, né, que te dê mais conforto também, mais liberdade para o seu corpo se expressar, ajuda Sensacional. você a trabalhar o online. Sensacional. Ô, Ari, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a transformação que você sentiu na tua vida? Qual foi a transformação que mudar esses padrões te causou? Eu sempre digo que eu sou movida a amor. A minha essência é o amor. Se aquilo que eu estou fazendo ele não me desperta essa sensação de amor, não está legal. E quando eu vejo que isso não está funcionando, então a maneira como eu trabalho, o método, tudo, ele favorece essa sensação. Para mim, assim. Muito. Até tem uma frase que eu vi em algum lugar uma vez e eu gosto muito e eu falo, se eu puder resumir a minha experiência profissional hoje, que realmente para mim é difícil separar a minha experiência em mim, profissional e pessoal. A minha evolução, ela acontece muito constante. E eu acho que isso é natural acontecer. Então, para mim, a frase que resume, assim, as formações, o Pilates é o resgate do amor entre você e o que você traz dentro. Então, Sensacional. a gente tem isso dentro da gente. Se a gente se formou profissional da saúde, se a gente escolheu o Pilates ou foi escolhido pelo Pilates, isso está dentro da gente. Tem alguma coisa que você está te bloqueando. Então, assim, eu vejo que eu me bloqueava em algumas coisas que eu já tinha tido conhecimento, eu já tinha acesso a tudo que você estruturou dentro do método I3E, já tive acesso antes dentro de outras formações, mas eu não me permitia aplicar aquilo, eu criava essa resistência. E agora o momento é de você se permitir, porque se você não se permitir, você fica mais preso do que a situação está te prendendo. Total. Total. Você desiste de tudo. Eu brinco que se você não se permitir, você não tiver coragem de enfrentar a situação que a gente está vivendo, você deita em posição fetal e fica esperando o mundo acabar, porque... Perfeito. Ô Ari, deixa eu te falar uma coisa. Eu achei muito legal. Nossa, deu várias senhas pro pessoal. Várias. Do começo até agora você deu várias dicas. Eu queria te agradecer, né? Já está quase acabando o nosso tempo. Queria agradecer por você ter vindo, ter contado a tua história. Eu tenho certeza que quem acompanhou aproveitou bastante, vai refletir, vai olhar. Mas eu queria te fazer um elogio, principalmente por essa tua última fala. A primeira coisa de todas que eu acho importantíssima é a pessoa ter autorresponsabilidade. E você provou que você tem autorresponsabilidade. Você traz para você. Então, o fato de você dizer que eu me travava, eu tinha acesso à informação, mas eu não queria aceitar. Eu não estava fazendo com que as aulas estavam dando certo. Então, autorresponsabilidade, eu acho que é a primeira das chaves que tem que virar na cabeça. E parabéns, você Obrigada. demonstrou ter uma excelente autorresponsabilidade. Parabéns. Muito obrigada, obrigada pelo recado aí convite. pro pessoal. Respira, sente o que o seu coração te pede e segue ele. Não tem muito segredo, né? O simples é o melhor. A gente busca dificultar as coisas e quando a gente respira, olha para dentro,
se conecta com a essência, flui. Porque a gente já tem isso dentro da gente. Maravilha. Não tem muito o que ser diferente disso. Maravilha. Muito legal, muito legal. Muitíssimo obrigado, meu amor. Qual que é a tua Obrigada a rede? você. Passa aí Eu pro pessoal. uso essa que eu tô usando, a Arielle Silva Pilates e o Inspirarte Pilates, que é o do estúdio. Eu uso os dois. Então, beleza. Me Pessoal, acompanhe nos sigam a dois. Ari para ver o trabalho dela, acompanhar o trabalho dela. Muitíssimo obrigado, minha querida. Obrigada a você pelo convite. Bom dia para todo mundo. Tá bom. Beijo. Beijo. Viram, gente? Que história sensacional da Arielle. Ela é uma parceira que sempre está aqui na área e eu gosto muito dela, admiro muito ela pela determinação que ela tem e a inteligência que ela age com as coisas, com a empresa dela. Parabéns mesmo. E vocês viram só como a questão da comunicação faz toda a diferença. A gente vem mostrando isso para vocês já faz mais de um mês. E a formação, a segunda turma de formação do Método I3E abriu segunda-feira, por tempo limitadíssimo essa turma. Então, pessoal, para hoje, só hoje, até 11h59 da noite. Quem quiser fazer parte, virar as chaves, pegar todos os códigos, todas as senhas, entrando nessa turma, 10 vezes sem juros hoje. Beleza? Então, se você ainda não faz parte desse timaço de instrutores de Pilates que vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas, tá na hora hoje, 10 vezes sem juros, ok? Então, é uma baita de uma oportunidade. Vocês já viram a história da Ari, da Michele, da Jana, que tá aqui, um monte do Wesley, que já compartilhou, só viradas de chave. Muitas e muitas viradas de chave. Então, e é um caminho sem volta para trabalhar com mais amor, trabalhar com muito mais facilidade. Vocês viram ali a Ari falando que ela tá dando o padrão de aula que a gente coloca no Método I3E, e depois que você vê esse padrão de aula, meu Deus, você fala, como que eu não trabalho assim? Como que eu não faço isso? Então, gente, aproveite essa oportunidade. É a hora, é o tempo que a gente tem para estudar. Se você reclamava até agora que não tem tempo para estudar, a hora que acabar essa quarentena, se você tiver coragem de dizer que não tem tempo para estudar, ó, vou nem dizer o que merece, né? Então, gente, foi, tá? Foi. E hoje, 10 vezes sem juros. Beleza? Então, ó, o Thiago compartilhou, vem para leve.com.br/método I3E. Se você ainda não faz parte dessa turma, já. E amanhã, ó, como eu disse no começo da live, vou lembrar vocês, amanhã às 9 da noite vai rolar uma live. Se a gente chegar a 100 pessoas nessa live, eu dou uma surpresaça para vocês a partir de sexta-feira. Beleza? Então, gente, ó, agora, encerrando a live, 3, 2, 1, vem para leve.com.br/método I3E, mete um 10 vezes lá que você vai ver, ó, vai pagar com o pé nas costas, não vai nem sentir tamanha transformação na tua vida, tá bom? Beijo, qualquer coisa, tô na área, é só me chamar no direct no WhatsApp, que eu tô aqui pra vocês. Falou? Um beijo e até mais!